Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para uma análise hoje de pré-mercado, né? Vamos estar dando uma olhada aqui com relação aos indicadores que eu estou utilizando para poder estar fazendo as marcações do dia, né? Primeiro, né, para quem não conhece ainda, o corredor italiano, são informações que nós buscamos do dia anterior com relação ao número mágico, né? Foi um indicador aí desenvolvido pelo Dr. Fabrício. É um indicador aí que traz para nós aí suportes e resistências aí principais no decorrer do dia, para que a gente possa estar analisando se a gente vai estar fazendo uma possível compra ou de repente uma possível venda, ou quem sabe até mesmo trabalhar numa reversão aí, dependendo do ponto que ele possa estar se chegando, tá bom? Bom, o número mágico de hoje é o 510 para o índice, né? Eu já coloquei ele aqui. Para o dólar é o 18. Dólar a gente aguarda dar os 5 primeiros minutos aí para que a gente possa estar marcando, né, o nosso corredor italiano nele. No caso aqui eu já tenho o número mágico formado, né? Vou para o gráfico de 1 minuto. E aqui no gráfico de 1 minuto eu coloco a minha marcação para que eu possa estar trabalhando aí conforme as informações que eu venho recolhendo aí com relação a essas marcações aí de suporte e resistência, tá bom? Tenho aqui o 572, que é o meu número de resistência. Então vamos lá, 572, já coloco ali, já no caso. Vamos agora para a parte de suporte, 546, 546. Nós vamos agora para a parte de tela operacional. A gente tem aí, no caso, no dia de hoje, no gráfico de 5 minutos, nos dando aí condições de estar operando o renco de, vamos calcular o renco aqui, o renco de 4R. Então, vamos para o 4R, e agora eu vou para a minha tela operacional, do qual eu vou estar utilizando para o dia de hoje no mercado de dólar, tá bom? Aí aqui eu tenho as minhas principais informações e tenho também os indicadores do qual eu vou estar utilizando aí como parâmetro aí para poder estar definindo a minha possível entrada. Qual é a minha marcação aqui para o dia de hoje? Eu tenho a minha principal resistência, no caso aqui, né? E o meu principal suporte. Deixa eu só estar fazendo a marcação aqui, para que a gente possa estar entendendo melhor, né? Como que vai estar funcionando. Deixa eu só pegar aqui minha canetinha. Vamos estar fazendo aqui a marcação. Eu tenho aqui minha principal resistência, né? Que se trata dessa condição aqui, da onde a gente teve a marcação aqui do corredor italiano, meu principal suporte, ou seja, o mercado trabalhando dentro dessa trap zone aqui, eu não faço nada, eu aguardo ele vir testar a minha principal resistência, ou ele vir testar o meu principal suporte. A depender da situação que ele venha chegar aqui com relação a deslocamento, volume ou algo do tipo, o que eu faço? Eu analiso para poder estar pensando, de repente, numa possível reversão de movimento. Ou seja, quando ele chegar nessas extremidades aqui, dependendo da condição que ele venha estar chegando, eu, de repente, penso na possível compra. A partir do momento que ele rompe esse suporte que até então eu tenho ele como principal para mim no dia de hoje, eu começo a pensar em venda. E o contrário é verdadeiro. Se chegar aqui para mim nessa condição de resistência e ele tocar nela e eu ver condições que me dê indícios de venda, eu vendo. Caso contrário, ele rompa, o que eu faço? Eu começo a pensar já em compra a partir do momento que ele rompe, que ele vem testar novamente, que ele me dê de repente uma condição de poder estar entrando na operação, tá bom? Para o mercado de dólar, vou maximizar aqui para a gente possa estar vendo um pouco melhor. A gente tem aqui algumas marcações com relação ao dia anterior, que é o fechamento do dia anterior que está aqui em cima, ou seja, ele já abriu com um gap até bem considerável aqui. A gente tem o nosso ajuste que está exatamente neste ponto aqui, né? Então, alguns pontos já iniciais aí que a gente tem que estar bem atento, né? Ou seja, a máxima do dia anterior, o nosso fechamento e o ajuste que está aqui embaixo aqui, para que a gente possa estar tendo noção, ou seja, ele está trabalhando abaixo de tudo isso daí. Vamos dar uma olhadinha, né, para ver como é que o mercado vai se comportar
no decorrer do pregão aí, até as 10 mais ou menos aí, para que a gente possa ter noção do que a gente vai estar fazendo aqui no mercado, tá bom? Vamos estar dando uma olhadinha aqui também no gráfico do índice, né? O índice a gente aguarda aí os primeiros 15 minutos para que a gente possa estar fazendo a nossa análise nele também, para que a gente possa estar fazendo as principais marcações. Faltando um minuto aí, né? Vamos para o nosso gráfico de um minuto aqui do índice, né, no caso, para que a gente possa estar fazendo as marcações aí da nossa principal resistência e suporte do dia de hoje para ele também, tá bom? Vamos lá. A gente vai estar trabalhando aí, né? Já vou iniciar minhas marcações. 113,790, meu principal suporte. 113,790. Vamos estar vendo aqui no índice. 113,790. 113,790. Pronto. Vamos. Opa, peraí. 113. Marcação errada aqui. 113,905. 113,905. 103,905. Tá aqui já uma marcação. Vamos para a principal do dia, que é essa rosa aqui, que a gente vai estar colocando ela exatamente no 103,790. Estou marcando ela aqui. Vamos para o meu nível de resistência exatamente aqui, que está sendo o 114,430. Chegou nele ali agora, inclusive. 114,430. E minha principal resistência do dia, que no caso se trata do 114,790, tá bom? 114,790. Pronto, já tem minha principal marcação do dia já realizada. Agora eu vou para o gráfico de 5 minutos, no caso, para poder identificar qual é o R que eu vou estar utilizando para o índice hoje. E o que eu vou estar utilizando vai ser o 8R, tá bom? Que é o que está me dando ali como cálculo para poder estar operando o índice no dia de hoje. Então, vou para o meu operacional do índice e eu tenho aqui o meu operacional do qual eu vou estar utilizando hoje no índice. Deixa eu fechar aqui, pronto. Deixa eu aumentar aqui para que a gente possa ter uma noção melhor do range do mercado. Bom, qual que é o cenário do índice aqui para a gente? Deixa eu só diminuir um pouquinho mais aqui. Diminuir um pouquinho mais isso aqui, que está bem grande, né? Não tem essa necessidade toda aqui não. Vamos diminuir mais isso aqui. Vamos diminuir aqui também. Diminuir aqui. Aqui também a mesma coisa. Isto. E aqui também eu vou diminuir mais um pouquinho aqui, que está muito grande também. Não tem necessidade toda isso aqui não. Aqui também eu vou diminuir um pouco, está grande. Vou diminuir aqui, pronto. Deixa eu tirar essa linha daqui também. Propriedades de fluxo. Deixa eu tirar esse tracejado aqui. Para ele ficar preto. Propriedades. Até porque daí ele não fica aparecendo aquela linha dele para mim. Vamos ver aqui. Tá, aparência. Linha. Eu vou deixar no preto. Tá no automático ali, mas acredito que é por isso que ele não tá ficando. Então, eu vou deixar no preto. Isto. Pronto. Aí.
Esse aqui eu faço a mesma coisa também, porque daí quando não tem nada, ele não aparece para mim, daí no caso, né? Vamos deixar ele no preto também. Pronto, pronto, vamos lá. Deixa ele no preto, ok, pronto, isso. Correto. Deixa eu já até salvar aqui já para poder ficar certinho caso eu salvar desktop. Beleza. Bom, vamos lá então, né? Hoje, o que a gente tem de notícia aqui? Vamos dar uma olhadinha, né? Para quem não conhece ainda, né? O Dr. Fabrício, ele tem esse site aqui do qual nos dá também as principais notícias referente ao calendário econômico no dia do pregão, tá bom? Então a gente observa que a gente tem aqui 9h15, né? Uma notícia que traz para nós relevância, né? Ela já aconteceu, até por conta do horário, já é 9h19. E nós temos depois aqui às 10h45 uma notícia que gera bastante impacto, né? Que é o PMI do setor de serviços, né? Temos aqui às 11 horas também o PMI não manufaturado. E temos às 11h30 também estoque de petróleo bruto, né? Então são notícias aí que a gente tem que ficar bem atentos, porque elas trazem aí para nós volatilidade no mercado, tá bom? Então, para quem não conhece ainda o site do Dr. Fabrício, um dentista na bolsa, no caso aí, dentistanabolsa.com.br é o site dele, e aqui você encontra vários outros conteúdos também, tem até alguns aí de forma gratuita, do qual vocês podem estar se beneficiando aí para poder estar tendo acesso a conteúdos aí que ele traz para nós aí, tá bom? Bom, feito isso, vamos pro nosso gráfico novamente, né? Vamos dar uma analisada aqui no cenário de hoje. Tenho as minhas principais marcações feitas para o índice também, né? Ou seja, o mercado acima desse ponto aqui eu tendo a pensar em uma situação de compra, e abaixo do meu ponto rosa aqui, que então é suporte, eu penso em venda. O mercado chegou nesse ponto aqui, testou e me deu condições de compra, eu penso numa reversão, tá bom, pessoal? Eu tenho isso daqui como um suporte principal no dia, e ao mesmo tempo aqui o 114.790 como uma principal resistência também do dia, aonde eu penso primeiramente numa possível reversão, para poder estar operando reversão, e segundo, depois pensando em tendência em casos de rompimento e teste desse ponto do qual foi rompido, para poder estar entrando numa possível operação, tá bom? Como eu comentei com vocês, aqui já aconteceu já, né, o reteste. Olha, observa que a gente teve o reteste aqui, mas como eu estava ali vendo outras coisas, né, relacionadas ao calendário econômico e até mesmo fazendo as marcações do índice, a gente não teve a oportunidade de poder estar vendo essa oportunidade de entrada aqui. O que a gente encontrou aqui nessa condição aqui, lembra que eu comentei com vocês que se o mercado viesse aqui embaixo testar meu principal suporte, e ele me desse indícios de teste, reteste, eu poderia estar pensando na possível compra. Então é exatamente isso daqui, ó. Ele veio testar meu principal suporte, a gente vê que ele fez um fundo duplo aqui, que seria esse fundo e esse fundo aqui, e a gente vê também que ele gerou para nós aqui uma divergência de FR. E a gente identifica o quê? Que a gente está vendo uma diminuição aqui já de volume também no meu MACD, que daí me indica fraqueza na ponta vendedora, ou seja, a urgência de venda e deslocamento até então não está havendo nesse momento, e os compradores estão o quê? Segurando o preço. Qual é o gatilho meu de entrada? Exatamente aqui, ó, neste candle aqui, ou nesse box aqui. Eu entraria aqui buscando, no caso, 5 pontos de gain para 4 pontos, 3,5 ali de loss, né? Ou seja, a minha proteção ela tem que estar abaixo do meu principal suporte. Sendo assim, eu entraria nessa operação exatamente nesse ponto aqui, e eu estaria protegido ali exatamente no 5,146, buscando 5 pontos de alvo, que daí no caso é o objetivo. Mas vamos lá, vamos aguardar a próxima oportunidade para a gente possa estar entrando, tá bom? Outra informação importante, pessoal, para quem não sabe, eu opero mesa proprietária também, tá? Então, eu estou logado aqui, inclusive, na mesa proprietária, do qual a minha esposa está com conta nela, né? E aí eu estou com lotes aqui, né? Do qual eu vou estar colocando, inclusive.
baseando-se no meu gerenciamento de risco do qual eu tenho para com essa mesa, tá bom? Então a gente vai estar trabalhando aí de acordo com o meu gerenciamento de risco para o dia de hoje, beleza? Para quem ainda não conhece esses indicadores aqui, eu estou utilizando aqui o operacional do qual tenho no canal aí, se tratando do Heikin Nash, tá bom? Tanto para Kendo quanto para Renko, eu tenho um operacional aí com a regra de coloração disponível aí para vocês no canal, tá bom? Tá no meu último vídeo aí, da qual eu tenho aí o link para que vocês possam estar baixando, tá? Prefiro Renko Trader, cores, Heikin Nash, tá bom? E aí eu tenho também o MACD que eu utilizo, né? O PRT MACD, né? O que seria o PRT MACD? As barras mais fortes, com cores mais fortes, são as que me dão indícios de deslocamento e de força mesmo no movimento, né? Tanto seja para venda, como também aqui no azul mais forte para compra, tá? E quando ela fica mais clara, já é uma fraqueza da ponta que está gerando o movimento. Ou seja, se aqui a gente está vendo movimento de venda por conta do MACD estar abaixo do eixo zero, quando ele começa a me dar essa condição aqui de cor mais clara, a gente já começa a perceber uma fraqueza já nessa ponta vendedora e uma possível reversão de um movimento ou de repente, quem sabe um pullback, né? E aí a gente vai trabalhando aí com suportes e resistências para poder estar entendendo o movimento também. Deixa eu dar uma olhadinha aqui só nesse meu price aqui. Deixa eu fazer a marcação dele aqui que eu não fiz também. Ou seja, 18 dividido por 0,5, 36. Então hoje a minha marcação aqui é 36. Vou fazer ela aqui, pronto, ok, tá aqui. Eu tenho minha principal marcação também, uma das que eu utilizo para poder estar observando se o mercado vai estar respeitando ou não. Vamos tirar um pouco o zoom do gráfico para a gente poder entender como que está o mercado, né? É necessário que a gente faça isso, porque às vezes a gente deixa o gráfico muito próximo da gente, do nosso rosto, e às vezes a gente acaba criando viés e tomando algumas decisões com base só naquele pequeno curto espaço de tela que a gente tem. E isso é importante que a gente venha, né, se afastar um pouco do gráfico, se afastar um pouquinho da tela para poder estar tentando entender o movimento da forma que ele está vindo ou agindo, para que a gente possa tomar alguma iniciativa ou de repente até mesmo se posicionar no mercado. Mercado de índice ainda dentro da trap zone, né? Não faço nada, até o momento eu aguardo. Mercado de dólar também dentro da trap zone ainda, né? Primeira oportunidade que o mercado deu ali eu não cheguei a pegar. Mas é aquele negócio, paciência, porque mercado nós temos aí, né, no decorrer do dia, não adianta a gente querer fazer loucura, querer estar antecipando entrada ou algo do tipo, porque se a gente aguarda um momento aí, não que a gente não venha levar stop, mas outras oportunidades virão, né? Não adianta a gente querer pegar, como diz o ditado, né? O ônibus depois que ele já passou, né? Então aguarda novamente ele passar para que você possa estar entrando. Não venha pegar ele no meio do caminho, né?
mercado bem travadinho até então, 9,29 agora. É aguardar, pessoal. Não tem o que fazer não. O mercado, para nós que operamos aí, nós devemos aí tem que entender que é necessário paciência. Né? A gente não tem que ficar procurando trade, não. A gente tem que apenas definir o que a gente vai estar fazendo no decorrer do dia, né? Eu já defini, já passei para vocês o que eu estaria fazendo, quais seriam os pontos do qual eu estaria pensando em entrar. Então, visto isso, o que eu tenho que fazer é executar o meu plano de trade que eu até então fiz inicialmente. Né? Não adianta eu querer procurar algo aqui no meio se eu já estipulei os meus pontos de entrada aí já no início e no meu plano de trade para o dia de hoje. Então é aguardar chegar nesses pontos para que eu possa estar fazendo alguma operação. Assim como pode acontecer também de eu não fazer operação alguma. Por quê? Porque não deu a operação. Então, paciência. O dia que der para poder operar, opera. Se acontecer aquilo que de fato a gente estipulou para que a gente pudesse estar entrando, a gente entra. Agora, caso contrário, a gente não faz nada. Vamos aguardar, vamos aguardar. Eu vou dar uma pequena pausa aqui, pessoal, para que o vídeo não fique tão longo também, tá? Vou dar uma pequena pausa aqui e vamos aguardar ele chegar aí nos pontos ou algo do tipo. E a gente vai conversando, tá bom? Pessoal, o mercado ainda continua aí, meio travadão aí ainda. Vamos aguardar, vamos ver como é que ele vai chegar ali agora, né? O dólar tá chegando próximo aí do meu principal suporte, que até então ele já testou já. Vamos ver como é que vai ser o comportamento dele agora, né? Quando ele chegar aqui novamente. E o índice ainda continua aqui dentro da minha trap zone aqui, ou seja, né? Por enquanto não faço nada, né? Vamos aguardar aí. Bem parado ainda, né? Deu uma seguradinha ali. Vou dar mais uma pequena pausa aqui para que a gente possa tá deixando o vídeo um pouco mais curto, né? Pera aí, vamos ver como é que ele vai chegar ali já agora. Entrou já um fluxo vendedor aqui, a gente vê aqui, né? Um fluxo vendedor entrando aqui no caso. Nosso MACD também já dando condição. Vamos ver como é que ele vai chegar ali para nós ali na nosso principal suporte até então, né? Já testou uma vez, é bom a gente ressaltar isso, então, ou seja, pode ser que ele venha romper esse suporte aí, tá? Pode ser que ele rompa esse suporte aí. Vamos aguardar para poder estar entendendo o movimento e a forma da qual ele vai estar chegando ali. Vamos lá, vamos lá. O índice está travado, hein, pessoal? O índice, para quem está entrando no índice aí, está entrando num movimento aí que é bem complicado. Ele está bem lateralizado. A gente observa, ele está trabalhando dentro desse range aqui, ó. E aqui, na verdade, é um ponto do qual ele estopa muitas pessoas aí que acabam entrando aí, porque ele fica
Ele fica para lá e para cá. Ó. Vem, volta, vem, volta, vem, volta, e assim vai indo. O movimento melhorzinho que ele teve foi nas extremidades aqui, né? Tanto aqui quanto aqui. Né? O dólar vindo testar, vamos ver como é que vai ser o comportamento dele. Seria interessante que ele viesse fazer o teste, né? E que ele testasse pelo menos 2 vezes aí, tá bom, pessoal? E o teste que eu digo é que ele venha fazer o teste exatamente aqui, na minha principal resistência. E se ele vier testar o meu suporte aqui, o Price Guide também é bem interessante que ele teste também, porque eu tenho aí, no caso, 2 suportes importantes, né? Nós vamos interpretar aí a forma do qual ele vai estar chegando nesse ponto aí, para a gente poder estar analisando se a gente entra ou não na operação, tá bom? Agora são 9 horas e 39 minutos. Paciência. Temos que ter paciência. Se ele fechar e ir para cima, para mim não é compra ainda, tá? Por quê? Porque a minha proteção não vai estar lá embaixo da minha resistência, pessoal. Se eu entrar aqui, ó, entenda que se eu entro aqui, a minha proteção vai estar ali naquele fundo. Ele não vai estar aqui, ó, debaixo do meu price guide e muito menos debaixo do meu principal suporte que até então é essa zona aqui. Então eu tenho que aguardar, eu tenho que ter um escudo que me proteja ali, né? Que também não quer dizer que, que vai funcionar 100%, mas já é alguma coisa ou algo que vai estar me protegendo ali. Né? E a gente já identificou esse esse fundo aqui, né, que até então teve proteção, teve proteção dos compradores, né, para não deixar o preço vir para baixo. Então, ou seja, essa é uma região que tem comprador. É uma região que tem comprador. Então, é uma região que tende a estar respeitando. Né? Vamos estar dando uma olhada para poder identificar a forma no qual ele vai chegar e se comportar ali. Né? Deixa eu até pegar isso daqui e fazer isso daqui. Vamos ver como é que ele vai estar chegando aqui. Deixa eu fazer uma marcação aqui rápida. É uma proteção que eu tenho ali, né? Por isso que eu já fiz essa marcação aí, justamente porque é um local do qual a gente tem uma proteção e de repente a gente pode se utilizar dela para poder estar entrando numa possível compra aí. Como eu disse, o mercado abaixo desse ponto aí a gente já começa a pensar em venda, tá? Começa a analisar os critérios aí de venda, porque daí o mercado ele vem com uma tendência de baixa. E se ele vier com uma tendência de baixa, ele tende a vir buscar os 5,126 aqui, tá? É um ponto aqui embaixo que eu tenho de marcação, e se ele vier para baixo, ele tende a vir buscar esse ponto aqui. Seria a minha próxima opção de repente estar pensando em um contra-tendência no mercado. Vamos lá. Vamos ver como é que ele vai se comportar aí. Observamos aí que ele já está sentindo já aquele ponto ali.
Já está começando a entrar um fluxo de compra ali também. A gente está vendo uma pequena divergência ali de IFR também. Só que eu ainda preferiria que ele viesse ainda prefiro que ele venha e faça mais um teste ali. E que ele me forme aí um fundo duplo no caso. Aí sim. 9 horas e 55 minutos, tá, pessoal? Das 9h55 às 10h05 eu não opero, tá? Por mais que me dê a condição aí, eu não entro nesse horário. Principalmente se for índice, tá? Por quê? Porque a gente tem a abertura do mercado à vista, tá? E aí o mercado à vista ele tende a dar uma balançada. E aí muitas das vezes a gente está até do lado certo, né, da operação, mas o simples fato de ele dar essa chacoalhada, a depender da abertura dos papéis, ele acaba nos violinando, aí, nos tirando da operação e dando sequência aí no operacional que até então a gente estava levando em consideração para estar entrando, tá bom? Então aí das 9h55 às 10h05 eu não entro. Olha que bacana, divergência de FR lá, ele testou novamente ali. Vamos ver se ele dá indício para nós aí agora de fraqueza ali também no MACD. Bom, já deu uma fraqueza no MACD. Vamos aguardar agora a condição. Aqui eu ainda estou fora ainda do meu ponto de entrada. Então é aguardar. Eu tenho que entrar se porventura me der proteção aqui embaixo aqui. Eu entrar aqui não é tão saudável, tão interessante. Eu tenho aí um risco retorno que me permite estar fazendo até 2 operações no dia, né? Vamos dar uma olhada como vai ser o comportamento aí. Para que a gente possa estar pensando na possível entrada. Boa, bem, fecha. Eu quero que ele venha testar aqui, pessoal. Para mim seria interessante se ele viesse testar aqui. Ó. Ele vier testar aqui embaixo, aqui, ó, e aí voltar para cima para eu poder estar pensando na possibilidade de compra. Vamos aguardar. Paciência, pessoal, é isso aí. Mercado financeiro é isso daí, é paciência. É um teste de paciência para nós mesmos. Né? Eu costumo dizer que no mercado financeiro a luta não é contra o mercado em si, né? Mas é contra nós mesmos. Né? Porque querendo ou não, muitas das vezes, muitos aqui já clicaram, já levou stop, ou já teve ganho também, mas muitos também executaram aí os planos da forma que deveriam ser executados, da mesma maneira que colocaram aí nos seus planos de trade, assim também como teve muitos também que executou aí operações aí sem ter colocado os parâmetros aí para qual tivesse tá operando no dia de hoje e simplesmente ficou caçando trade, né? E esse é um grande perigo, né? O caçar trade é onde não tem, né? Querer ter a necessidade de estar clicando. Vamos aguardar aí. Paciência. Vamos aguardar. Vamos ver o comportamento aí do mercado até então.
O dólar está começando a entrar um fluxo vendedor aí. MACD também está dando uma condição de venda aí, ou seja, os vendedores já entraram novamente aí. Vamos ver como é que os compradores vão se comportar aí nesse ponto, nesse fundo, né? A gente marcou essa região aqui como uma região do qual a gente identifica que tem comprador protegendo. Se romper essa região aí a gente já entende que o mercado ele vai vir aqui para romper. Vamos estar fazendo a marcação aqui para a gente possa estar entendendo melhor. Ele rompendo aqui, tá, pessoal, essa região completa aqui, a gente entende que ele possa fazer isso daqui, que ele venha depois testar, e aí que ele venha depois tá vindo para esse movimento aqui, tá bom? Ele pode estar fazendo algumas correções aqui, né, no caso, né, mas a primária até então, a gente acredita que possa ser essa aqui, né, que ele venha testar esse fundo aqui dentro no caso, né, que a gente tem aqui. Ou seja, ele pode vir aqui rompendo, ele vem testar, e ele pode vir estar trabalhando aqui dessa seguinte forma, fazendo reteste e tá vindo aqui, né? Porque daí a gente tem um mercado mais vendedor. A condição agora já não é mais de estar pensando tanto em compra, mas sim em venda, embora ele ainda está testando ali, né? Essa parte aí do qual os compradores até então protegeu ali anteriormente, mas a gente observa que aqui a gente teve os blocos se formando e eles fechando aqui até então, depois gerando pavis. Aqui a gente já vê blocos fechando abaixo já, de forma negativa, dessa marcação aqui desse fundo. Então já começa a dar a entender que o mercado ele será mais vendedor, tá? Não é viés, mas sim uma análise que a gente está fazendo aqui para poder estar entendendo o cenário em si. Vamos trazer mais para cá, para a gente não deixar a tela muito em cima da gente, para que a gente possa entender melhor como que o mercado está trabalhando, porque a gente está olhando ali também o que se passou ali atrás, né? E a gente está identificando essas condições aí. Vamos ver. Outro fator interessante também, para a gente entender, né, seria quando essa média aqui viesse para baixo desse ponto aqui, que daí caracterizaria ainda mais uma condição de mercado de venda, tá bom? Mas vamos lá, o mercado aqui, ó, deu fraqueza lá embaixo, começou a entrar um fluxo comprador, e a gente está vendo aqui que o mercado já está começando a dar indícios. Eu estou protegido lá na minha zona de proteção, da qual eu tinha como parâmetro para proteção, e a gente tem agora aqui uma condição aqui de entrada na operação. Então, coloco minha entrada aqui, exatamente nesse ponto, minha proteção está aqui, e a gente tem aqui o alvo de 5 pontos para um stop de 3,5 pontos, tá bom? Vamos ver como é que o mercado vai se comportar aí, para que a gente possa estar entrando na operação ainda. Minha entrada está ali, paciência, vamos ver aí como que vai ser a reação até então. A média ainda não cruzou para baixo, agora são 9 horas e 52 minutos. Vamos estar olhando aí, não é 9h55 ainda. Vamos aguardar. Bom, fui pego na operação. Como eu disse, eu tenho dois pontos de entrada até então, para eu poder estar fazendo, e que me permite aí no decorrer do dia para o gerenciamento que eu tenho com a mesa, tá bom? Vamos aguardar aí. Entramos na operação, agora é aguardar, pessoal. Paciência. Aguardar. Tá ali o alvo. Tá lá o meu stop, estou protegido. Então, paciência. Foi executado. 9 horas e 53 minutos. Vamos aguardar. Agora o mercado tem que andar aí, pessoal. Ele tem que andar aí. A gente vê que tem um fundo aqui. Ele está testando esse fundo aqui. Ou seja, ele tem que andar para frente agora. Tá bom?
A gente agora começou a perceber, olha, o fluxo comprador já começou a entrar também, fraqueza aqui no MACD, ou seja, a gente tem indícios aí interessantes aí para poder permanecer na operação também, tá? Aqui a gente está com a nossa VWAP, tá? Essa aqui é a nossa VWAP diária. Agora começou a entrar um fluxo vendedor, entrou um fluxo vendedor aí nesse ponto. Vamos aguardar, vamos ter paciência. Provavelmente ele venha testar novamente aí, e se porventura ele romper isso daí, aí é venda, pessoal. Aí provavelmente ele vai vir para um movimento aí de tendência de baixa ali no caso. E aguardar o balanço agora do mercado, né? Faz parte do operacional. É isso daí, a gente tem que seguir o plano, pessoal. Seguir o plano de trade. Meu risco-retorno é um risco-retorno interessante, inclusive. Estou com um alvo de 5 pontos com stop de 3,5. Então, é um risco-retorno interessante. Quando eu ganho mais do que quando eu perco, né? Nove horas e 54 minutos. Paciência, né? Depois que entrou no trade, a gente tem que ter paciência. Ele veio, testou ali o ponto de entrada, ainda está trabalhando ali. 9 horas e 55 minutos, pessoal. Esse é um horário que eu não costumo estar entrando na operação já, tá? Como eu já estou no operacional, aí esse é um horário que eu já não fico já há muito tempo posicionado, justamente por quê? Porque é um horário que daí já começa a condizer com o que eu falei sobre a questão do mercado à vista em termos de abertura, tá? Vamos aguardar aí. Entrando um pouquinho de fluxo aí, comprador. A gente tem aí o nosso operacional, do qual foi executado aí da forma que a gente estipulou ali no início, né, no plano de trade. Lembra que eu mencionei, para quem não se recorda ainda, seria o quê? Seria que quando o mercado viesse aqui no meu principal suporte, eu aguardaria o quê? Um teste e que ele voltasse até então, para que eu pudesse estar vendo a possibilidade de repente de fazer uma possível compra. Mas até então, quando ele veio, a gente estava fazendo a marcação do índice, né? E aí passou batido essa entrada aqui. Mas como eu mencionei com vocês, Jônio, você entraria nesse ponto aqui? Não, não é nesse ponto que eu entraria. Eu mencionei com vocês lá que eu entraria exatamente aqui. Por que aqui? Porque aqui eu estaria protegido. Se eu pegar aqui, ó, o meu ponto de entrada estaria protegido abaixo do meu principal suporte. E a gente tinha aqui o que? Um fundo duplo, que inclusive eu marquei ele depois aqui para vocês, está dando uma olhada, coincidindo também com uma divergência de FR. Visto isso, aqui seria um ponto de entrada. Stop de 3,5 para um alvo de 5 pontos. Beleza. Feito essa entrada aqui, como até então eu não fiz essa entrada, o mercado veio trabalhando novamente, eu conversei com vocês e falei, olha, a marcação que eu fiz foi no momento em que estava vindo essa movimentação aqui, e eu mencionei, olha, marquei esse ponto aqui, por quê? Porque era um ponto do qual eu tinha um fundo duplo anteriormente, e detalhe, eu tinha o quê? Uma defesa dos comprados com relação aos vendidos que estavam procurando empurrar o mercado para baixo. Ou seja, os comprados falaram assim, não, aqui não, daqui não passa. E o que eles fizeram? Jogaram o preço para cima. E aí, visto isso, eles vieram novamente tentar aqui testar, e aí os comprados começaram a proteger novamente ali. E a gente observa nesse caixotinho que formou aqui, ó. Só que aqui eu não entrei. Por que eu não entrei? Como eu mencionei com vocês. Primeiro, que ele estava aqui acima ainda, ou seja, eu não estaria bem protegido.
porque a minha proteção maior era abaixo desse ponto aqui, que era uma zona do qual eu entendi que havia defesa. Eu fiz o que? Aguardei ele vir aqui abaixo, até então eu comentei com vocês sobre o fato dele fechar aqui em cima. Não, eu queria que ele fechasse aqui embaixo. Por quê? Porque ele estaria fechando aqui embaixo e me dando os indícios anteriores. E ele fechou aqui embaixo e ele voltou novamente. E já demonstrou para mim fraqueza aqui também. Fraqueza aqui, e aí a gente começa já a observar que o movimento que está acontecendo aqui já é um movimento de divergência novamente. E aí o meu gatilho foi o quê? Quando ele fechou acima do meu principal suporte e me deu a condição também de fraqueza no IFR. No momento estava dando condições para mim também o fluxo, que era comprador, e a minha coloração do Heikin Ash que eu tenho disponível para vocês no canal aí. Feito isso, os parâmetros necessários para eu entrar, eu também tive. Por que eu tive? Porque eu tive o meu stop, como eu mencionei para vocês, que era abaixo dessa zona ali de proteção, ou seja, o meu stop estaria abaixo do meu principal suporte. Então, visto isso, eu estaria protegido. Ele ficou ali abaixo ali no 5,144,50, exato isso. Ou seja, ele estava abaixo do 5,146. Eu ainda tinha uma folga ainda de proteção ainda. Um alvo de 5 pontos com stop de 3,5 pontos. Ou seja, ele veio, buscou o meu alvo e agora ele vai estar trabalhando aqui dentro desse range. E como eu disse para vocês, ele já testou o que? Testou uma vez. Olha só, o que eu acredito que possa estar acontecendo agora. Ele fez esse teste, e ele fez esse teste aqui. Só que agora observa que o movimento ele foi menor. Ó. Ele veio aqui, ó, na VWAP, e ao que dá a entender, ele pode ficar dentro desse range aqui, porque a gente tem notícia hoje, como eu mencionei com vocês aí. Então, de repente, o mercado está aguardando essas notícias aí. Pode ser que seja isso, pode ser, não estou dizendo que vá ser isso, mas devemos entender que se o mercado vier novamente testar esse fundo aqui, e ele romper esse fundo, ele romper isso daqui, ó, ele romper esse fundo, se ele vier romper, ele vem testar novamente, e aí aqui é onde os vendedores têm que entrar. Se os vendedores não entrar aqui, o mercado tende a voltar para dentro da trap zone novamente. Mas caso os vendedores defendam aqui, deixando que é uma proteção para mim, acima do que até então era principal suporte, agora vai virar uma resistência, é uma condição de eu estar entrando aqui, possivelmente, para poder estar surfando a tendência de baixa, tá bom? Seria esse o cenário, o possível cenário aí também para o dia de hoje, tá bom? Bom, pessoal, a gente finaliza aí, já é 10 horas agora, né? Para quem não pegou o início do vídeo aí, eu comentei, inclusive, essa conta aqui do qual eu operei, a conta da minha esposa, é uma conta da qual a gente tem ela na mesa proprietária, tá bom? Recomendo, inclusive, mesa proprietária aí para o pessoal, justamente porque a gente deixa de colocar o nosso capital em risco e a gente, ao mesmo tempo, se remunera com o capital da mesa proprietária, pessoal. A gente tem uma margem maior e utilizando-se de um capital menor por conta do valor que a gente paga apenas para o teste, tá bom? Então, eu acho bem interessante isso daí. É claro que exige também um gerenciamento de risco, um controle também emocional, porque é necessário isso, né? E o principal de tudo, pessoal, é seguir o plano de trade. Não ficar caçando trade. É você estipular para o teu dia aí o operacional do qual você vai estar utilizando-se dele para poder estar operando no decorrer do dia e apenas executar, tá bom? Mas tão importante quanto estratégia, regra de coloração, algo do tipo, é o que? É o gerenciamento de risco e o plano de trade, tá bom? Então execute isso daí e faça isso de forma disciplinar aí, que eu acredito que você terá sucesso nesse mercado, tá bom? Bom, pessoal, grande abraço para vocês, tá bom? Espero que essa leitura aqui tenha ajudado vocês aí, que a gente possa estar crescendo, evoluindo juntos aí no decorrer do tempo, tá bom? É um grande prazer
tê-los aqui no canal. Gostaria de pedir para você que não é inscrito no canal ainda, que se inscreva no canal, que deixe sua curtida, o seu like aí para nós aí, para que o YouTube possa entender que esse conteúdo é relevante, tá, pessoal? A gente não está com o intuito aqui de ficar vendendo curso, algo do tipo, não. A gente está com o intuito aqui de levar conteúdo aí para todos aí, para que ambos possam estar crescendo nesse mercado aí, do qual tem ceifado aí muitas pessoas aí, se iludindo com algo que muitas das vezes pode machucá-los aí no decorrer da caminhada, tá bom? E a gente quer trazer algo concreto para vocês aqui, para que vocês possam crescer de forma madura, de forma consistente aí nesse mercado no qual estamos inseridos, tá bom? Bom, pessoal, um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e até mais. Tchau!